Começa agora na Ilha do Mel FM. Do que elas gostam? Do que elas gostam? Do que elas gostam? Vamos ver. De cabeleireiro, de moda. Nossa, nós gostamos de tudo. Eu gosto de flores. Eu gosto de maquiagem. Eu gosto de receber carinho. Eu gosto de ir à praia. Começa agora o programa mais feminino do rádio. Do que elas gostam. Aqui, na Ilha do Mel FM. Litoral. Muito obrigada desde já para você que está curtindo, acompanhando aqui o programa do que elas gostam na Ilha do Mel FM. Estamos em 90.3 e também nosso programa audiovisual você pode acompanhar pelas nossas redes sociais. Estamos lá na nossa página do Facebook e também no nosso canal do YouTube. É só você procurar por Rádio Ilha do Mel FM. Muito prazer, eu sou a Bárbara Rodrigues e você sabe, todo sábado aqui tem batom no microfone. Bom, antes de eu conversar com a minha convidada, eu quero falar para você, claro, da Elis Modas, porque tá rolando a Semana da Mulher e a gente continua com essa super promoção lá na Elis Modas, presentes e acessórios. Ó, tá rolando 50% de desconto nas coleções de verão, bolsas, nos acessórios, nos tênis, rasteirinhas, tudo para pagamento em dinheiro ou Pix, tá? Ou então, 30% de desconto para parcelamentos nos cartões de crédito e débito. Corre para Elis Modas aproveitar. Você vai sair com looks que estão super em alta nessa temporada. Peças exclusivas. Vai arrasar, viu? O endereço é Rua Gerson Constantino, 217, na Ponta do Caju. Bem ali, próximo ao ginásio do Aterro, tá? Ou pode chamar no WhatsApp também para mais informações, que é o 419 8506-6531. Elis Modas, qualidade é o nosso estilo. Ah, e pode seguir também nas redes sociais, né? Facebook, Instagram. É só você procurar por Elis Modas Oficial, tá? Lá as meninas estão sempre postando, né? As fotos, as novidades que estão chegando em moda feminina, masculina, do P ao plus size para você aproveitar. Um beijo para vocês aí, meninas. Agatha, Cleia e Elisângela. 10h05. Vamos começar então o nosso programa do que elas gostam. Porque ser mulher, você já parou para pensar como é ser mulher? Ser mulher é o único portal para esse mundo, sabia? Ser mulher é uma força vital múltipla. Energia, inteligência, coragem, medo, sensibilidade e vontade de seguir em frente. Mas como é ser mulher no Brasil? Como é ser mulher em um dos países em que mais morrem mulheres por minuto? É ter que escolher uma roupa para poder sair. Não porque nos sentimos confortáveis, mas para que ninguém nos olhe, nos siga ou fale algo que ofenda a nossa honra. Ser mulher em um dos países que mais cometem feminicídio, violência sexual, verbal, psicológica, doméstica, é como ser uma sobrevivente em uma guerra. Ser mulher em um país em que a nossa voz tem força, mas a voz do homem tem 100 vezes mais. Ser mulher em um país que um homem acusado de estuprar uma mulher é absolvido com todas as provas, porque a voz do dinheiro dele fala mais alto. Ser mulher em um país em que um tio estuprou e engravidou a própria sobrinha de 10 anos. Ser mulher em um país em que um ex-namorado, inconformado, te mata e te joga em uma represa. Ser mulher no Brasil é enfrentar não só um, mas uma manada de dragões por dia. É lidar com olhares, com o medo de andar nas ruas escuras, é lidar com a violência e com o que fazem com a nossa voz. E ainda assim ter forças para lutar por quem somos, pela justiça e cada vez mais nos unirmos. O mundo não conhece a força das mulheres, mas a gente está aqui para mostrar isso para todos vocês. Eu quero falar com ela, minha convidada de hoje, a vereadora Wandeci Dutra. Wandeci, bom dia, seja bem-vinda ao programa do que elas gostam. Bom dia, Bárbara Rodrigues. É sempre uma alegria estar num programa que fala delas. É verdade. É um programa, assim, exclusivo para elas. Esse espaço que nós conquistamos não podemos mais perder. É só nosso. É só nosso. E bom dia a todos os ouvintes da rádio, em especial elas, né? Com certeza. Porque nós estamos aqui por elas. É verdade. Então, é um prazer novamente estar aqui e discutir um pouquinho sobre todas essas mazelas que você já falou. É verdade. Eu fico muito feliz de
de estar recebendo você aqui, uma satisfação muito grande para a gente conversar sobre esse tema, que durante essa semana, vamos falar já, né, do selo Empresa Amiga da Mulher. Eu fiquei encantada quando eu vi as matérias saindo, acompanhando pelas redes sociais também, as fotos de vocês indo nos estabelecimentos, entregando os selos, né, comentando. Eu queria saber, Vandeci, essa lei de autoria sua, né? Isso. Foi uma lei protocolada início de agosto, quando aconteceu aquele caso num bar aqui em Paranaguá. E nós falamos assim, puxa, a gente já estava pensando sobre isso, porque assim muitas mulheres chegavam e falavam quanto elas são assediadas em bares, restaurantes, casas noturnas. Exato. E às vezes, muitas vezes, elas nem sabem que aquilo é um tipo de violência, mas se sentem incomodadas. Isso. Se elas se sentem incomodadas, é um tipo de violência e não tem essa relação. E aí não sabe como agir, né? O que E não fazer. sabe como agir, e as pessoas que estão em torno delas também não sabem. Também não sabem. Então, quando aconteceu aquilo, daí nós pedimos o regime de urgência, foi aprovado, e a gente conseguiu formular mesmo, aprovar essa lei em nosso município, foi sancionada pelo prefeito, e daí nós começamos a fazer uma força-tarefa para montar uma formação para esses bares e restaurantes. Né? Ai, que legal. Enquanto você está comentando, Vandeci, estão passando algumas fotos para quem está acompanhando, né, no audiovisual, de vocês entregando esse selo nos estabelecimentos comerciais, reunidos também com todos os outros da equipe, né, Vandeci? Exatamente. Por quê? Porque a gente passou um ano praticamente com assistência social, Secretaria do Trabalho, Patrulha Maria da Penha, Conselho Municipal da Mulher, outros movimentos sociais que defendem a mulher, para fazer uma formação justamente para o que precisa se saber, o que esses funcionários, gerentes, né, quem atende a mulher precisa saber o que é violência e que situação você pode agir e como deve agir. Correto. Então foi feito toda uma formação interna, até que chegasse agora o ponto de já começar a ir a campo para esclarecer. Vai ter o curso, nós precisamos que vocês participem. Né? Entendi. Participem. Nós temos esse selo, nós queremos garantir que a sua empresa seja uma empresa segura. E daí você participa dessa formação que já está pronta para disponibilizar para bares, restaurantes, mas também não só bares e restaurantes. É isso que a gente estava falando, né? Mas Exato. lojas, comércio local, Porque a gente sabe que panificadoras. também tem assédio assim, né, Vandeci? Exatamente. Eu imagino que você tenha recebido relatos também sobre isso. Muitos relatos. Inclusive, eu fui numa panificadora que tem uma placa lá que é proibido assediar as meninas. Eu fiquei preocupada, né? O que é... Se tem placa, tem história. Exatamente, tem história. Se tem placa, é porque... E o dono teve essa sensibilidade de perceber isso e para evitar esse assédio contra as suas atendentes. Mas imagina, ele precisou colocar uma placa. Precisou colocar uma placa. As pessoas, os homens não têm o limite. E como você falou ali nos dados, hoje tem uma pesquisa. O que a mulher mais tem medo? Do homem. Do homem. Então, assim, se ela sai na rua, ela tem medo de ser assediada, de ser atacada. É do homem. Então, é difícil trabalhar numa sociedade assim. É difícil, é verdade. Nem todo homem. Nem todo homem, claro. Estamos generalizando. Não estamos generalizando, mas sempre um homem. Sempre um homem. E a gente estava falando aqui, né? Como é importante nós termos as mulheres na política, né, Vandeci? O olhar sensível para aquilo que nos aflige. Nada sobre nós sem nós. Exato. Nós temos que ter esse olhar para a política. Porque eu sempre digo, uma cidade boa para as mulheres é uma cidade segura para todos. Porque você preparou aquela cidade, formou aquele cidadão para atender as especificidades daquela mulher. Então, vai ser uma cidade boa para idoso, vai ser uma cidade boa para criança, para jovens. Então, esse olhar sensível, precisamos de mais mulheres na política. Com certeza. É justamente para isso. Cada vez mais, né? Cada vez mais. Para poder equiparar, né? Equiparar isso aí, né? Essa discussão. Porque muitas vezes o homem até não compreende isso. Isso! Porque não foi formado para isso. Então, o que nos aflige, eles não conseguem ter essa sensibilidade, mas precisam de tempo. Isso, então, exato. a gente precisa, não pode ser, tem que ser incansável. Incansável com as coisas e com o dia a dia. Diz que nós temos 300 anos pela frente ainda para ter igualdade, né? Só que a gente tem que trabalhar. A gente tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa já. Né?
precisamos. E, inclusive, você pode participar com a gente, seja lá pela nossa live, você pode deixar o seu comentário também. Se você já sofreu algum tipo de situação também, seja no estabelecimento comercial, num bar, se você quiser compartilhar com a gente, né, você pode participar. Ou então você pode mandar para o WhatsApp aqui, que a produção manda para a gente, que o WhatsApp aqui da Rádio 98414-2231. Você já sabia que, por exemplo, 78% das empregadas de bares e restaurantes já sofreram assédio enquanto trabalhavam? Eu fiquei chocada com esse dado. 78% é muita coisa, Vandeci. É muita coisa, e esses dados a gente tem e sofre com isso. Porque, assim, Sim. elas estão ali para trabalhar, elas são mães de família, Sim. elas são cozinheiras, elas são atendentes, elas estão para ganhar o dinheiro para sustentar seus filhos. Exatamente. E daí, assim, o direito que elas têm não está sendo respeitado, né? Respeitado. Exatamente. Por exemplo, aqui outro dado que a gente tem é que 66% das mulheres já sofreram assédio em bares e restaurantes no Brasil. Então, assim, os bares, os restaurantes, né, as casas noturnas, casas de eventos, eles têm a obrigação, né, de identificar, de poder combater esse assédio, né? Isso, mas como você fala para um outro homem ter essa sensibilidade, né? Então, Como chegar nisso? Como chegar nele? Ah, mas ela estava usando saia curta, mas olha o vestido dela. Que eles chegam a questionar a roupa, né? Questionar a roupa. Sempre assim, puxa, mas ela estava se insinuando. Mas assim, a culpa nunca é do agressor. Nunca, né? Sempre é da mulher. Por que eu não posso vestir aquela roupa? Por que eu não posso sair com aquela roupa? Por que eu não posso me comportar dessa forma? E por que aquela roupa acha Agride. que vai dar o direito dele tocar em mim? Exatamente. Então, é sempre a mulher a culpada. Sempre a mulher. Porque ela saiu sozinha. Porque ela foi na padaria sozinha. Isso as meninas agora, né, saem para 10 anos, 11 anos para uma padaria, elas são encontradas depois mortas. Isso é constante, a gente vê matéria sobre isso. Quantas? Então, quer dizer assim, ela não pode ir na panificadora sozinha. Não. Então, ela não pode ir na esquina da casa sozinha. Então, são situações que a gente vive que fica... a indignação é grande. E aí eu pergunto, né, quando acontece com uma criança dessa idade, ou um bebezinho, era porque que roupa essa criança estava usando? Estava usando fralda? Isso. E aí? Isso. E não é muito longe da gente, não. Não. É muito próximo da gente. Exatamente. E as meninas, assim, você vê, já tem dados, até acho que foi do Tribunal de Justiça e do APSUS. Só no Paraná, quase 700 meninas foram mães entre 10 e 14 anos. Olha só. 10 e 14 anos, gente. São meninas. Né? Então, isso assusta. Que era... né, para estar estudando aquele tempo ali, brincando. Né? E daí diz assim, não, mas hoje uma menina de 14 anos já pode ter, e a lei permite que sexo consentido com um homem de 30, 40 anos. Mas não é uma menina? É uma menina. Então, mas por que isso a gente fica se questionando, assim, como a gente consegue mudar isso, transformar isso? Exatamente. E eu digo, é formação e educação constante. E como você falou, a gente tem que falar todo dia, incansável. É todos os dias. Tem que ser de mãe para filho, de vó para mãe, e de filhos. E digo assim, fomos formar os nossos meninos para proteger as nossas meninas. Exatamente. E assim, já estão chegando alguns comentários ali. Eu falei, né, da questão de você... comentar, né, se você já sofreu um assédio e tal. E chegou um recado aqui da Bruna, que ela mandou assim: bom dia, gente, que liberdade eu tenho, olha só, eu só consegui aproveitar a festa depois de começar a andar com um grupo majoritariamente masculino. Eles não respeitam a mulher, respeitam os outros caras. Exatamente. E por quê? Pois é. Por que a gente não conquistou essa independência ainda de sair, de ter a liberdade de sair e se divertir sozinha, sem precisar, ou as mulheres mesmo se reunirem e se divertir sozinhas, sem ter o direito de ser assediadas? Sem ficar com aquele medo. Exatamente, medo. Porque assim, a paquera é tudo normal, o encontro, Sim, a educação, claro. o respeito. Isso faz parte da relação, faz parte da juventude. Mas óbvio. O que é a agressão, né? Isso. Aquilo assim, não é não. E Não aí é depois do não, já é assédio. Já é assédio. É por isso que a gente tem que mostrar e falar cada vez mais para que as mulheres saibam também. Compreendam que isso é uma agressão a ela. Ela, opa, peraí. Isso não.
Isso não pode. Exatamente. Mas aí, para quem ela vai pedir ajuda nesse momento? Então, é por isso que essa lei vem para garantir que ela peça ajuda. Peça ajuda para o garçom, que ele vai estar preparado, peça ajuda para o atendente, para o gerente, para que ela se sinta protegida. Exatamente. Porque o direito dela estar onde ela quiser. Né? A gente não tem o direito. Se eu quero ser dona de casa, eu sou dona de casa. Mas se eu quero ir me divertir, eu tenho direito também. Por que não, né? Por que não? Eu estava comentando com a Vandeci aqui, um pouco antes de começar o programa, que aconteceu uma situação comigo assim, muitos anos atrás, quando eu ia pra balada, porque agora eu tô bem senhora, não vou. E eu fui pra balada e eu tava numa casa noturna e eu tava dançando ali com as minhas amigas e nisso chegou um rapaz e me puxou pra dançar. E aí, na primeira vez, eu dancei. Ótimo, nada demais. Depois, ele queria dançar mais. Ele já não queria mais. Aí ele continuou insistindo. Eu falei, não, depois e tal. E continuou insistindo, insistindo. Só que daqui a pouco ele começou a querer pegar no braço. E eu já comecei a me sentir incomodada com aquilo, né? Já tava com um tom mais agressivo, assim, tipo, por que você não quer dançar comigo? Sabe, me forçando. E eu também não sabia como agir na hora. Um segurança da casa, ele percebeu a situação. E a hora que esse rapaz ele foi pro banheiro, ele chegou em mim, o segurança, e ele falou, o que está acontecendo? Tá te incomodando? Né? Tem alguma coisa? Eu falei, olha, eu não quero dançar, mas né, esse cara, ele fica puxando meu braço, insistindo e tal. E aí ele falou assim, se quer continuar aqui, se quer ir embora. Pra mim, naquele momento, Vandeci, já tinha acabado o clima, sabe? Até falei para as minhas amigas, eu falei, não tô com clima, porque eu já fiquei com medo, eu já fiquei, sabe, receosa de estar ali naquele mesmo ambiente, né? E aí, junto com ele, também tinham outros rapazes ali, eu falei, eu não quero ir embora. E aí, ele falou com outro segurança e disse, fica de olho nele lá no banheiro. E ele perguntou se tá de carro, se precisa que peça, né, um táxi. Eu falei, não, eu tô de carro. E aí, ele me levou até o meu carro. Nesse momento, ele teve essa empatia, né? Exatamente. Ele soube como agir, né? Porque na hora, às vezes, a gente fica perdida mesmo. Exatamente. Mas isso não aconteceu com você, acontece todos os dias. Isso, assim, a gente tem que começar a parar e pensar. O que eu vou fazer numa balada? Né? A gente vai se esquivando de um direito nosso, que é de dançar, se divertir, porque não quer mais passar por essas situações constrangedoras. Não quer Mas mesmo. saber que nós não estamos erradas. Então, as erradas não somos nós. A gente daí começa a se sentir até culpada, né? A gente se sente culpada, porque fizeram a gente acreditar nisso, que a mulher é culpada de toda a agressão que ela mesma recebe, porque é a roupa, porque é a situação, é onde ela estava, mas o que? Mas estava na balada, estava bebendo. E o direito? O homem não vai na balada e não bebe? E não é abusado? Pois é. Né? Então... E aí, né? E aí, por que a mulher é? Exatamente. E no Brasil, você veja, a cada 2 minutos, 37 mulheres sofrem agressão, seja ela de qualquer forma. É muita coisa, né, Vandeci? É muita Vandeci? coisa, 37 minutos. 37 mulheres em cada 2 minutos. Então, cada 7 horas, uma mulher é assassinada. Então, você veja, são 3 mulheres, praticamente 3 mulheres por dia. Meu Deus do céu. Então, é muito difícil você trabalhar com dados desse. Exatamente. Paranaguá não é diferente. A cada 2 dias tem uma denúncia de agressão. 500 medidas protetivas por ano. 500 em Paranaguá. 500 medidas protetivas por ano. Chocada com esses dados, sabe? Com esses dados. Então, como a gente vai fazer isso? Lógico que a gente sabe que tem casos em que tem casos que precisam de julgamento, né? Tudo é agressão, tudo é isso, tudo é aquilo. Não, precisa também da justiça para definir o que é agressão, precisa de um processo para saber, né? Para não ter exageros sobre isso. Mas esses dados são alarmantes em Paranaguá e a gente precisa mudar essa realidade. Exatamente. Chegaram mais alguns recados que eu vou lendo aqui para a gente poder comentar, Vandeci. A Mariana, ela falou bem assim, olha, um garoto chegou em mim de uma forma que me incomodou. E eu empurrei e reclamei. Mas ele me mandou calar a boca, porque eu era mulher. Não, eu fico chocada com esses relatos de assédio aqui. Outra que chegou aqui, ela não mandou o nome, mas ela falou assim, olha, mas a cada 5 minutos era algum cara que eu nem conhecia, aparecia, começava a me puxar pelo braço, que ela se identificou com a história que eu falei aqui. E eles têm que entender que não é não. Não é doce que eu estou fazendo, é meu direito. Exatamente.
E essa história do direito eu tenho que falar, até tenho que complementar. Quando falam assim, Wandessi é defensora das mulheres. Eu não defendo as mulheres, gente. Parece que a gente vai ter que ficar com uma arma na mão, defendendo. Não é isso. A gente defende o direito delas terem direitos. E o direito dela estar aonde ela quiser e ser respeitada em suas peculiaridades, em suas especificidades. Então, esse é o direito dela estar ali, dançar do jeito que ela quer, fazer, beber, e não ser assediada e não ser condenada por isso. Exatamente. E aí, a gente falando sobre isso, né? Por exemplo, sofrer assédio sexual num bar, né? É importante a gente ressaltar, né, que, como a gente começou falando no começo do programa, que esses casos de assédio sexual contra as mulheres vêm aumentando a cada dia, né? Por mais que a gente fale, né? E aí nos faz pensar, então, e se acontecer comigo, né? O que eu devo fazer dentro de um bar, de uma casa noturna, de um restaurante? Como pedir ajuda? Como é que vocês estão passando, então, esse treinamento, Wandessi, para as pessoas? Justamente, é para ter um olhar sensível já a partir dos atendentes, a partir da gerência desses estabelecimentos, né? Para ter um olhar sensível para olhar aquela mulher se está sofrendo ou não. Mas também estar preparada para que ela chegue para essas pessoas no momento que ela não quer mais aquilo. E a pessoa, não é ela que tem que se retirar do espaço, quem tem que se retirar é a pessoa agressora, né? Porque assim, você foi embora. Eu fui embora. Você foi embora. Tirou e meu ele direito. Continuou se divertindo com outra, ou assediando outra. Então, o direito teu foi banido em detrimento ao agressor. Aí fica então, muito fácil para eles. Fica, claro, porque daí vai para outro, né? Não então, acontece nada. Não acontece então nada. Então, posso continuar fazendo. E justamente isso. E daí tem os telefones de contato, tudo que a gente disponibiliza para essas empresas. E aí, os cartazes, eles ficam afixados nos estabelecimentos? Nos estabelecimentos. E aí tem as informações ali? Como tem as informações, os cartazes, e justamente essas pessoas sabem, assim, o que é assédio, o que é agressão. E tem a acessibilidade de perguntar para essa mulher se ela está precisando de ajuda, né? Então, quer dizer, aí todos eles têm um protocolo ali que os funcionários têm que adotar. Exatamente, que tem que adotar. Entendi. É um protocolo de atendimento. E aí, como é que vai ser promovida essa capacitação deles, Wandessi? Já tem um link, né, disponível na prefeitura. No site, né? da prefeitura, já tem um link disponível para as empresas que quiserem já se cadastrar para participar dessa formação. E participando dessa formação, a gente faz a entrega do selo, né? Faz a entrega do selo lá, que ali aquele pessoal está preparado para receber todas as mulheres e para defendê-las, né? E aí, naquele momento, Wandessi, o que acontece? Dependendo se for assédio ali, qual que é a medida que é tomada naquele momento? Então, daí tem a patrulha, tem a polícia militar, tem a guarda civil, todo um aparato é disponibilizado, ou o SAMU, no caso de uma menina, que aquele menino lá não poderia ter saído... Estava desacordada, né? Sem que tivesse um parente, um amigo responsável pelaquela pessoa. Então, hoje já tem nesse protocolo que não pode sair com estranho. Não pode sair. Não pode sair com estranho. Então, está desmaiada, vai sair com o SAMU. E de lá os parentes vão buscar aquela menina, né? Tem alguns espaços que já estão sendo preparados para que, se a mulher passar mal, ela vai para esse espaço tranquila até que se dê o suporte para ela. Que ela esteja também melhor, sóbria, caso aconteça, né? Caso aconteça, até que encaminhe até a casa dela, a residência dela, de forma segura. E, por exemplo, Wandessi, digamos assim, o estabelecimento que eu fui lá não seguiu o protocolo. Daí o que acontece? Isso a gente não pode, digamos assim, impor que as empresas participem disso. Entendi. Então, ela vai porque ela é uma empresa amiga da mulher, uma empresa... E teve essa empatia, essa empatia, né? Isso. Ainda não tem nada que dentro dessa lei, não tem nada que puna ou nada que... é justamente a parte educativa, formativa. Exato. Para não dizer assim, porque você não faz isso, não. Primeiro ponto, a gente faz a formação, é a educação. Então, as empresas que se dedicarem para isso, se disponibilizarem para essa nova realidade,
as empresas vão, se cadastram, passam e a gente entrega o selo e a mulher vai saber que aquele ali é um lugar seguro. Então, para a empresa é boa. Claro. Para a empresa que está recebendo isso, é ótimo. Para mim, assim, opa, eu já vou eu ali. Já vou ali porque aquele lá passou pela formação, uma formação com toda a rede de proteção da mulher. Eu vou me sentir segura Eu vou me naquele sentir lugar. segura naquele lugar. Porque eu sei que eles vão me proteger. E perfeito, perfeito. Tem mais alguns comentários que estão chegando aqui no nosso WhatsApp também. O pessoal está mandando 98414-2231. Eu já vou dar uma lidinha aqui nos nossos recadinhos. Só deixa eu falar agora da Elis Modas para você mais uma vez, que está acompanhando a gente aqui. 10h28 agora. É a Semana Internacional da Mulher, né, gente? Elis Modas, presentes e acessórios, preparou essa mega promoção comemorativa. Então é o seguinte, tá rolando lá promoção nas coleções de verão com 50% de desconto para pagamento em dinheiro ou no Pix, tá? E toda a coleção de verão, né? Acessórios também as pratas, os brincos, pulseiras, as bolsas, as rasteirinhas, os tênis, tudo com 50% de desconto no Pix ou no dinheiro, tá? Ou então, 30% de desconto para os parcelamentos nos cartões de crédito e débito. Então, corre para Elis Modas aproveitar, porque você vai sair com uns looks que estão super em alta nessa temporada, peças exclusivas, porque, ó, ela traz algumas peças só de alguns números, tá? 1, 2 ou 3, não são muitas não, tá? Então, para você arrasar. O endereço é a Rua Gerson Constantino, 217, Ponta do Caju, bem pertinho ali do Ginásio do Aterro, atrás do Ginásio do Aterro, aqui em Paranaguá. Ou você pode chamar no WhatsApp para mais informações, que é o 419-8506-6531. Elis Modas, qualidade ao nosso estilo. Segue nas redes sociais também, a Elis Modas. É só você procurar lá, Facebook, Instagram, @Elis Modas Oficial. As meninas estão sempre postando as fotos do que está chegando lá, das novidades. Tem moda masculina, feminina, do P ao plus size, tá bom? Bom, vamos continuar então aqui o programa do que elas gostam. 10h30 já foi a primeira parte aqui do nosso programa. Como passa rápido, a gente fica conversando, né? E aí o programa passa voando. Chegaram alguns comentários aqui, Vandeci, deixa eu ver quem é que mandou no WhatsApp aqui, ó. A Marilete mandou aqui. Bom dia, um beijo, Vandeci. O pessoal da licitação te admira muito, viu? Mandando beijo pra você. Bacana, né? Receber esse carinho. Outro recado que eu recebi aqui é a Maria. Ela mandou assim: bom dia, meninas lindas. Olha, o pior abuso é de dentro de casa. Às vezes irmãos, padrasto, às vezes o próprio pai. Toda mãe deve estar muito atenta, porque o dano psicológico é horrível. É terrível mesmo, né, Vandeci? É justamente isso, porque as meninas, quando a gente fala nesses dados de meninas entre 10 e 14 anos, a maioria delas é justamente com quem deveria ter protegido essa menina. É justamente as pessoas mais próximas. O padrasto, o pai, o tio, o avô, bisavô, vizinhos, né? Então, são pessoas que poderiam ter protegido aquelas meninas e que, na realidade, não as protegeram. Né? Verdade. Então, elas ficaram vulneráveis. Então, justamente... E como é que você foge de quem deveria proteger? Como é que você acontece? Então, quer dizer assim, é só em bares e restaurantes? Não, é dentro, como a Maria falou. É justamente dentro de casa. Então é difícil, eu fui secretária de educação, a gente viveu várias situações como essa, porque que justamente a escola acaba descobrindo. Né? Falar sobre isso nas escolas é fundamental para que a menina entenda e saiba que está sendo vítima de abuso. Então, e justamente na escola que se descobre, né? Quando a menina... Porque às vezes a mãe não consegue perceber. Às vezes muda o comportamento ali. Muda o comportamento. A professora tem um olhar... Um olhar sensível até da forma como a menina se comporta, né? Então, são situações que a gente vai e pega... São situações inúmeras
inusitadas, que você fala assim, isso não está acontecendo em Paranaguá. Isso não foi possível acontecer em Paranaguá. E realmente acontece. E realmente acontece, né? A gente quer mandar um bom dia também para o pessoal que está interagindo com a gente aqui na nossa live, ó, a Guilhermina Ferreira está mandando bom dia, a Vá Oliveira, a Célia Regina mandou bom dia, Vandeci. As meninas ali do Transcap também estão na sintonia, beijo para vocês, meninas, obrigada. Marco Correia, isso que é legal também, os homens também acompanham. Sim, eles fazem, mulheres, eles são nossos companheiros nessa luta. Exatamente. Eu digo assim que nós temos homens valorosos que estão nessa luta com a gente. Isso anima a gente, sabe? Anima. Perfeito. Porque apesar de ser sempre um homem, mas temos uma gama de homens que estão entrando junto com a gente nessa luta. Isso que a gente quer. Isso que a gente quer, essa união. Acolher, né? Acolher, esses exatamente. homens. Não separá-los, jamais. Jamais. Eu fico feliz quando a gente recebe recados aqui dos homens que estão acompanhando o programa também, porque é importante também para eles saberem do que elas gostam. Exatamente. E aí eu fico pensando também, Vandeci, nisso, por exemplo, aí os homens, ele vai para um barzinho, ele vai jogar um futebol, ele tá ali reunido na mesa ali com os amigos, ele também vai poder passar informação para eles ali. Isso ele já não tá dá, informado. cara. Exatamente. Isso não é, cara, legal fazer. Exatamente. Né? Você veja, eu tenho 3 irmãos homens. Eu era a única mulher depois de 15 anos que veio a minha irmã. Eu tenho 2 filhos homens. Então, na minha casa é o meu marido e 2 homens. Sim. Então, como é que eu tive uma infância extremamente masculina. Mas nem mesmo assim a gente deixou de dizer assim, não, isso não é... A gente tem que fazer a formação, a gente tem que conviver, porque tem homens valorosos que fazem a diferença na vida das mulheres. É verdade, né? Deixa eu ver que mais que recado que chegou aqui, ó. Bom dia, que programa maravilhoso. Deixa eu ver aqui, vou falar algo que pode abrir alguns questionamentos. Então, infelizmente, não somente homens agem dessa forma. Muitas mulheres também, inclusive muitas vezes eu tive que sair de locais que estava a lazer devido ao falatório discriminatório e até passar a mão por mulheres. Isso cabe também ou somente de homens para mulheres? Eu digo assim que todo assédio, toda agressão, ela é condenável, seja ela vinda de homem, seja ela vinda de qualquer mulher, porque ela tem que ter o respeito sobre a diferença e o direito do outro. Perfeito. Então, assim, vindo de homem ou vindo de mulheres, também não é aceitável. Então, é um assédio de qualquer forma e deve ser condenado e também tem que ser protegida. A mulher também tem que ser protegida. Que bom. A gente está falando aqui porque, assim, a maioria... A maioria, sim. Isso. Mas a gente sabe que acontece sabe também, que acontece, né? Isso. Vindo de mulheres. Por exemplo, tem algumas dicas que eu achei tão legal aqui, que a Vivian mandou. E a primeira que ela diz assim, ó, sentiu desconforto para dizer não? Sinal vermelho. É um forte indicativo de intimidação e medo. Seja de ser violentada ou mesmo de perder um namorado ou companheiro, né? Coisas que não combinam com momentos de intimidade, nos quais devemos nos sentir seguras para expressar nossos desejos. Talvez não. Se o parceiro ou parceira está hesitando, o ideal é não ir adiante com o contato íntimo, né? O consentimento é ter absoluta certeza de que o que está acontecendo naquele momento é algo que os envolvidos desejam verdadeiramente. Isso é perfeito. O não sempre é não. E mesmo dentro de uma relação, o não continua sendo não. Né? Dentro de uma relação também, e precisa. Né? Porque assim, a mulher tem aquela história do ser mãe, da maternidade, eu vou consertar esse homem, porque eu vou dar conta dele, não, ele vai melhorar, ele vai para a igreja, ele não vai fazer mais isso, e daí o relacionamento tóxico continua com aquelas mesmas agressões, com aquele mesmo abusos. E a mulher pensa sempre que ela vai assim, ou ela tem dependência emocional, ou ela tem dependência financeira, e ela continua ali, até que ou ela não consegue mais sair e ela é vítima, ou ela tem uma vida que ela não vai ter assim qualidade nenhuma de vida até quando ela existir. Porque não, emocional. Não, emocional ela já se acabou enquanto mulher. É verdade. E
como a Vandeci estava comentando ali, você pode mudar de ideia. Mesmo depois que o consentimento ele tenha se estabelecido entre o casal, ambos são livres para mudar de ideia em qualquer momento, né? Caso isso aconteça, seja por palavras ou ações, a relação ela deve ser interrompida imediatamente. E como a Vandeci também comentou, intimidade não é consentimento. Então, especialmente entre casais que já se relacionam há mais tempo, o consentimento ele deve ser obtido toda vez que houver uma atividade sexual. Ser casado com a vítima não exime o marido de ser um criminoso. Tá? E o consentimento é um sim ativo. O silêncio, a falta de resistência verbal ou física em relações anteriores não são sinônimos de consentimento. Bem como os tipos de roupas, como a gente falou aqui, flertar, um drink, um jantar, qualquer outro gasto com alguém também não significam que ele ou ela consentiu, né, em ter alguma coisa com você. Tá? Outra coisa também que a gente comentou aqui daquela questão do barzinho, né, da menina que saiu, não estava em condições. Então, vulnerabilidade não é consentimento, né? Usar drogas ou beber não impedem deliberadamente uma pessoa de consentir, né, em ter alguma coisa. Então, certos níveis, né, de intoxicação a tornam incapaz de tomar essa decisão. E é sempre ok dizer não, tá? Seja porque você não tá afim, seja por causa de religião, por ter medo de pegar uma doença. Se você quiser ir devagar ou só ver a pessoa como amigo e não como um parceiro sexual, né? Se você acha que tem que consentir, então a escolha não é mais sua, né? Então a gente tem que passar essas dicas. Passar, né? essas não dicas, não é não. E sempre assim, a mulher, eu digo assim, minha mãe, eu escutava muito disso, sabe, assim, até as mulheres assim, ruim com ele, pior sem ele. Uhum. Né? Eram frases assim que diziam para se conservar uma relação tóxica, né? Que às vezes, antigamente, o marido batia na mulher, não trazia comida para dentro de casa, a mulher tinha que trabalhar fora e a conta não fecha. E elas diziam assim, não, ruim com ele, pior sem ele, você vai ficar sem sustento da família. Né? Então, isso se perpetuou e, na realidade, não. As mulheres saíram, foram trabalhar, ficaram independentes e muitas ainda coordenam o lar, né? Comandam os lares do país. Né? Maior número de famílias são comandados por mulheres. Exatamente. Que os maridos já se separaram, já foram embora, formaram outras famílias e elas estão ali trabalhando fora, sustentando a sua família. Então, essa relação aí, né, que a gente traz dessa construção antiga, é o que traz para perpetuar essa agressão e esses relacionamentos tóxicos. É verdade. Então, a gente tem que dar um fim nisso. A gente tem que quebrar esse ciclo. Ruim com ele, pior sem ele. Eu digo assim, ruim com ele, melhor ainda sem ele. Exato. Então, não dá. Uma relação tem que ser de amor, de afeto, de carinho e de respeito. Principalmente isso. E daí as coisas acontecem naturalmente, né? Exatamente, e tudo flui. Eu gostei de uma frase esses dias que eu vi assim, mulher precisa de homem igual o peixe precisa de uma bicicleta. Entendeu? Entendeu o recado, né, meninas? Deixa eu ver, tem mais recado aqui, ó. O Eremilto Alves mandando aqui, ó, mandem um abraço aí pra turma da Secretaria de Obras. Belíssimo trabalho, Vandeci, você está fazendo. Obrigada, Lili. Deixa eu ver, a Célia Regina Ruiz. Vandeci, você tem todo o nosso apoio. Puxa vida. Que bom, né? A gente fica feliz. Bom, mudando um pouquinho de foco agora, falando da tua atuação, né, como na Procuradoria, como vereadora. Vandeci, alguma vez você ficou irritada, você teve que se impor, teve alguma situação difícil nesse tempo de trabalho, né, defendendo aí a mulher a ter os direitos? Já aconteceu com você? Como você Isso disse? É uma coisa assim bem difícil, né? Porque a mulher na política já é difícil, né? Porque ela não tem um histórico de estar ali representando. Então, assim, cada mulher que entra é um homem que sai. Então, isso é uma agressão para eles. Eles pensam, na realidade, cada espaço ocupado por uma mulher é mais direitos para uma sociedade inteira, inclusive para os homens, né? Então, várias vezes eu tive que me impor, justamente porque, assim, eles dizem assim, quer defender as mulheres, eu escutei isso, quer defender as mulheres, mas não consegue carregar um saco de cimento nas costas.
Eu tive que dizer assim, olha só o machismo, né? Eu carregar nas costas, eu não vou carregar mesmo, nem a minha idade, nem meus ossinhos me permitem. Mas existe uma coisa que ele não aprendeu, que é carrinho de mão. E no carrinho de mão eu consigo. Então, assim, não preciso carregar nas costas. Não. Então, essas coisas a gente tem que estar combatendo todos os dias. Né? Então, assim, você não podia falar isso. Como não podia? Então, quer dizer assim, aí teve uns casos lá que a gente teve que fazer uns enfrentamentos. Aí dizia assim, não, mas você não agiu com parcialidade e imparcialidade. Como é que eu vou agir comandada por um homem? Se eu estou numa procuradoria, defendo, né, o direito delas terem direitos, então eu também tenho que defender o direito dela fazer escolhas. A escolha é da mulher. Então, e também assim, nada que imponha-se sobre a mim uma ordem que um homem vai falar sobre uma outra mulher. Então, eles não compreendem isso, né? Eles têm que impor para você que você tem que agir daquela forma como eles querem. E, na realidade, nós não temos que agir como eles querem. Nós temos que agir com a nossa própria integridade, com a nossa própria educação, com o nosso próprio direito. Direito a ter direito. Se eu garanto o direito que elas terem direito, por que não o meu? Então, o meu direito político de fazer essa defesa. Então, várias situações, inclusive quando você vai defender em redes sociais também, você, assim, parece que você não pode defender em rede social. Então, você é agredida porque você faz uma defesa de uma situação de vulnerabilidade. Então, quer dizer assim, não, aquele espaço é meu. E qual é o espaço da defesa? Então, quer dizer assim, eu abro espaço para o ataque, mas eu não abro espaço para a defesa. Então, qual é o diálogo que se tem nessa relação? Então, é uma relação machista, né? Então, você faz esses enfrentamentos todo dia. Mas eu faço. Digamos assim, se eu tenho coragem, não. Eu tenho medo. Mas eu vou com medo mesmo e a gente faz esse enfrentamento. Então, por isso que a gente digo assim, a gente precisa ter mais representatividade feminina e tem que ser elas por elas. Eles por elas. Todos por elas. Então, assim, não adianta eu querer defender uma causa, um caso, quando que centenas já foram defendidos, né? Então, o machismo, ele é assim, ele te acusa por aquilo que você não fez, mas ele não vê aquilo que você já tem construído. Então, eu faço esse enfrentamento com muita cabeça erguida, com medo, mas com medo eu vou, né? Porque alguém tem que fazer esse caminho para que outras mulheres se sintam mais confortáveis dentro da política. É verdade, né? Abrindo esse caminho, né? Abrindo esse caminho, porque vindo, assim, né? Como é um lugar extremamente masculino, extremamente masculino, então você tem que fazer esses enfrentamentos e tem que estar todos os dias conversando, né? Todos os dias mostrando. E às vezes eles não fazem por mal. Assim, porque já está enraizado. Tá enraizado. Então, tem algumas coisas que a gente dá risada. Epa, isso aí você não pode falar. Então, é um enfrentamento educativo. É um enfrentamento positivo, né? Tem outras situações que a gente tem que ser mais incisiva mesmo, ir para cima e derrubar. Mas, na maioria das vezes, é um espaço que ainda está sendo construído. Então, a gente tem que preparar esse espaço para outras mulheres se sentirem confortáveis. Porque hoje, a maioria das mulheres não se sentem confortáveis para fazer esse enfrentamento. Não. E daí não entram na política. Não, mas eu não vou entrar porque isso. Eu também não queria entrar. E foi uma discussão grande entre meu marido e meus filhos. Assim, demorei bastante. E meus filhos não queriam que eu fosse, né? Porque, assim, eles sabem como eu sou, como eu me comporto. Eles sabiam que eu ia fazer esse enfrentamento, então eles queriam me proteger. Porque eles sabiam que vinha um ataque. Exatamente. Então, mas daí eu falei assim, mas eu tenho que fazer isso por mim e por quem a gente conseguir ajudar. Porque assim, você vai ajudar 100%? Não vai conseguir, não vai. Mas a parte que lhe cabe, nós estamos fazendo. A parte, assim, não só com a violência, que a violência é o que mais assusta hoje em Paranaguá, mas em todos os casos que a minha mulher ainda não está na situação de violência e que a gente pode também dar um rumo para a vida dela. Com certeza. E isso é fundamental para aquela mãe que está sozinha, que está sem amparo financeiro, sem amparo emocional, já não tem mais autoestima, já está lá embaixo. Então, é isso que a gente acredita que a gente consegue transformar uma sociedade fazendo cada um a sua parte. Sim, eu tenho esse mesmo pensamento. Até essa semana eu fiquei muito feliz porque saiu uma matéria na Folha do Litoral. E aí eles fizeram uma matéria comigo, então eu contei um pouco da minha história, falei do programa do que elas gostam. E aí eu disse assim que se a gente conseguir mudar o destino, o pensamento de uma mulher que esteja ouvindo o programa, eu acho que assim, a gente já atingiu o objetivo, eu já estou feliz da vida. Exatamente, é isso que eu penso. Se a gente conseguir chegar
no coração dessas mulheres e pensar assim, para elas pensarem. Eu não quero que você pense como eu, mas só quero que pensem, né? É um ditado. Exato. Eu não quero que pensem como eu, mas que pensem, que reflitam sobre as suas relações, que reflitam sobre essa violência e que consigam, com respeito, com educação, dar um basta. Dar um basta. Né? Nunca é o fim. Sempre é um recomeço. Exatamente. Então, e assim, a gente vai formando os nossos meninos para que respeitem e Exato. considerem todas as nossas meninas. É verdade. E é começando ali, quando criança, porque ele reproduz a violência. Exatamente. Ele viu que o avô vê, brigar né? com a avó, ele viu o pai jogar o prato na mãe e ele vai agredir a sua namorada e vai ter uma relação tóxica. É verdade. E aí eu fico pensando, né? Então, quantas mulheres, meninas, né, que estão ouvindo o programa pelo rádio, que a gente não tem ideia, às vezes, de onde está chegando, né? Não. Pelas redes sociais também, que as pessoas compartilham. E olha isso aqui, lembrei de você nesse assunto que você está passando. Por isso que é bacana também, né? Vocês, mulheres, compartilharem o programa e falarem, às vezes, com uma amiga, né? Ou alguém da família. E aí você comentando também, Vanessa, dessas nossas conquistas, né? Que a gente teve, que ainda a gente está engatinhando, né? Por exemplo, as mulheres na política. Tem um vídeo que a gente separou, a nossa produção. Tá no ponto aí que eu achei bem interessante, falando sobre isso, dessas nossas conquistas aí. Então vamos colocar? Tá tudo certo? Pode soltar. Coisas que parecem óbvias, mas você vai ver quando as mulheres conquistaram. Se liga. Em 1827, as meninas são liberadas a frequentarem escola. Em 1879, a gente conquista o direito de ir à faculdade. Em 1932, que a gente conquista o direito de voto. Só em 1974, mulheres conquistam o direito a portarem cartão de crédito. Antes disso, nem conta podia ter. A gente tinha que ficar pedindo cartão de crédito pra macho chato. Gente, olha. Foi em 1977 que a lei do divórcio foi aprovada. Imagina, não poder se separar, ficar casado, infeliz. Meu Deus do céu. E se a gente quiser falar sobre direitos iguais, olha aqui, ó. Só em 88 que a Constituição brasileira reconhece as mulheres como iguais aos homens. Os direitos, os mesmos direitos. Só em 88. Não, gente, se liga nisso aqui. Foi só em 2002 que foi retirado do Código Penal a possibilidade do homem anular o casamento caso descobrisse que a mulher não era virgem. Era óbvio que eles queriam que a gente casasse virgem. Imagina se a gente descobre que tem homem que transa sem meia. Olha! E foi em 2015 que o plenário do Senado ganhou o primeiro banheiro feminino. Antes, as mulheres tinham que sair e usar o banheiro do restaurante ao lado. Agora os homens sempre puderam fazer cagada lá dentro, tá tudo bem. Né? E só em 2018 a importunação sexual feminina passou a ser crime. E se você ainda é daqueles que acha que o machismo não existe no mundo, tá aí a prova de como a gente teve que lutar por conquistas. Perfeito, é bem isso, né? Exatamente, você veja, é muito recente ainda. Recente, e a né? mulher na política é mais recente ainda, é por isso que tem, e agora recentemente foi aprovada a lei da violência política, né, contra a mulher. Justamente porque, para evitar que se tenha, evitar que menos mulheres cheguem, porque é justamente isso. É menos recurso para uma mulher, às vezes não vem recurso para se candidatar. Então, agora tem uma lei que nos protege justamente para não ser agredida em plenário, para não ser menosprezada, para que os assédios, a gente já vê aí, assédios dentro da Câmara. Sim, sim. Então, no país inteiro, né? Então, a gente precisa justamente isso, tirar o microfone de uma mulher, porque assim, ela está na TPM, ela está, não é isso? Querer resumir a gente a resumir isso, a gente né? a TPM. Ela está estressada. Ela não tem um bom companheiro, né? Porque assim, precisa associar a mulher a um bom companheiro para ser feliz. Quer dizer assim, o biológico nunca da gente é considerado. Então, quer dizer assim, você é estressada, você é louca. Você é louca. Ah, você é louca. Então, essas conquistas que a mulher precisa tomar consciência. Porque hoje, se ela tem todas as mulheres que sofreram e morreram nessa trajetória para que isso fosse definido. Então, hoje, esse levante da mulher está mais em evidência. Porém, ele não é o único meio. A gente precisa unir essas forças para que isso realmente se efetive. Não, eu fiquei chocada ali quando ela falou do cartão de crédito. Cartão de crédito. Como é que você falou do CPF? Não, meu CPF, minha mãe tinha o mesmo CPF do meu pai, não podia ter 2 CPFs. Parece que a gente não era considerada nenhuma pessoa, a virgindade, então. para você veja bem, o homem poderia anular o casamento se a mulher não casasse virgem.
Ele precisava é a isso? mulher precisava de uma autorização para viajar. Então você veja assim como a gente conquistou, mas nessas duras E não faz penas. tanto tempo. Não, é recente. Né? É recente. Eu fiquei chocada ali da questão do banheiro. Do banheiro. Não tinha banheiro lá. Me lembrou muito aquele filme da... Eu não lembro, produção, até a gente colocou uma vez o trailer que ela trabalhava na NASA, não era? Uma astronauta, eu não lembro o nome. E aí ela fazia contas também, vários cálculos lá, e só tinha ela de mulher e não tinha banheiro feminino. Então ela tinha que sair do prédio, às vezes na chuva, e ir lá longe, que era um campus enorme, para ela poder ir no banheiro. Mas não vai longe. Na nossa Câmara aqui tem um banheiro só. Então, assim, é um banheiro no plenário ali, né? Então, eu tenho que sair muitas vezes e vou no meu gabinete. Então, porque tem um banheiro só. Então, assim, é para o homem e para a mulher, né? Então, você veja aqui, nossa, aqui, Pois perto, é. próximo aqui. É. Então, porque ela foi preparada para um gênero só, que é o gênero masculino. É. Ah, a produção é rápida. Estrelas Além do Tempo. Esse foi o filme. A gente até indica. Acho que tem ainda na Netflix, né? Tem na Netflix. Muito lindo esse filme, mostrando a luta das mulheres também para conseguir esse espaço. Eu falei, gente, tem que sair, né, para ir no banheiro naquela longura. Quando eu vi, sabe, me doeu muito aquilo, porque ela teve que sair na chuva, sabe? Na chuva, tendo que andar, porque não tinha um banheiro feminino. Então, imagina, né? E aí os homens não percebem isso, eles acabam não percebendo isso. Tanta coisa que a gente tem que conquistar, né, com o tempo. E é por isso que a gente tem que se impor. Isso. E assim, essa imposição não é porque a gente quer se sobrepor, mas é porque a gente quer conquistar o mesmo direito. Que já está garantido na Constituição de 88, que foi muito recente ainda. 88. Mas a gente só quer garantir os nossos direitos, né? Exatamente. Não é se impor sobre o outro, mas Exato. garantir aquilo que foi garantido. Bom, Vandeci, eu queria saber também agora de você quais são os seus próximos projetos como vereadora. Vem projetos novos aí? Vem novidade por aí? Vem novidade por aí. Que bom. Porque assim, eu fiquei na Câmara por esse tempo, 2 anos. 2 anos eu assumi a procuradoria, fui procuradora especial da mulher. Tivemos muitos avanços. Nós tivemos 50 propostas de lei, 23 somente para mulheres, né? 23 somente para mulheres. Então, você veja, nós não tínhamos nada, nós já temos, né? Já temos bastante leis. Que bom. Entramos nessa defesa, né? E agora, era uma conquista, o que nós pedíamos para o Executivo era a Secretaria Municipal da Mulher, justamente por quê? Porque tem políticas públicas em todas as secretarias para a mulher, né? Tem na assistência, tem no trabalho, tem na... Só que ela precisava reunir isso, e justamente com esses dados alarmantes que acontecem em Paranaguá, você precisa reunir todas essas políticas e dar prioridade para elas, porque em outras secretarias tem outras prioridades. Sim. E também a mulher. Nunca deixou de ter, mas sempre teve. Mas quando você cria uma secretaria, aquilo passa a ser prioridade daquela secretaria. Entendi. Então vai buscar essas políticas públicas que já estavam estabelecidas, e unificar e colocar para frente, porque daí ela fica ela secundária em outras secretarias. Mas agora ela vai ser prioritária. Então, era um pedido que a gente tinha. Então, nós conseguimos também, nesses 2 anos, a rede de proteção. Gente, a rede de proteção da mulher. Em Paranaguá tem a rede de proteção. Que maravilha. Que ligam todos os órgãos. Municipal, executivo, legislativo, judiciário, a organização da sociedade civil, conselhos, a saúde, né, todos os órgãos, que protegem, tem um protocolo. Nós estamos esperando a aprovação do protocolo de atendimento à vítima. Mas quando a vítima já está estabelecido, né? A rede de proteção é quando a agressão ou a situação já está estabelecida. Então, a gente tem a rede de proteção, que também é um avanço da Procuradoria, que foi um pedido da Procuradoria para o Executivo. E nós também solicitamos a Secretaria Municipal da Mulher, né? Para justamente... E daí o prefeito acatou já e achou de suma importância que tem essa secretaria e lançou. E na última quinta-feira, eu fui convidada a ser a secretária municipal
da mulher. Que maravilha! E eu, a princípio, eu já aceitei. Que então, eu vou me maravilha. licenciar nesse momento da vereança, né? Me licencio e vou dar início a essa secretaria, porque vai ter que começar do zero, né? Do zero, né, Do Vandeci? zero. É. Mas a gente não aceita, a gente aceita desafios, né? A gente adora um desafio. Adora um desafio. E por quê? Se a gente luta por essas políticas, quando elas acontecem, você também tem que fazer parte e ajudar a construir. É. Né? Então, você tem que arregaçar as mangas e construir. Então, novos projetos vêm por aí. Que Na bom, próxima 2023 semana, começando começando com tudo, assim. com tudo para nós mulheres, né? Que bom, que porque vamos nos maravilha. apoiar, porque nem tudo a gente vai acertar de começo. Mas a gente precisa da união de todas. É Né? verdade, todas. É elas por elas, né? É, né? Elas por exatamente. elas, justamente para que isso se efetive e nunca mais se deixe de existir essa secretaria. Nossa, né? se Deus quiser. E a E- gente acaba ficando em evidência também ali, né? Eu acho que E das precisa pautas, mesmo, sim, né? sim, essas pautas da É violência. preciso. E daí, assim, a gente vai diminuindo isso ao passar do tempo, né? Mas a gente precisava, certeza. então, os projetos agora é estabelecer isso e Que bom, lutar fico muito agora feliz. nessa construção É, por ter esse olhar agora, né? Um pouco mais aí para as mulheres. para as né? mulheres. Eu fico muito feliz com essa conquista. Parabéns. E quero te agradecer, Vandeci, de você ter participado. 10h58, olha, nosso Me programa passou foi rápido, assim, né? ó, rapidinho. Agradecer também as pessoas que mandaram os comentários pra gente. Se você perdeu o nosso programa, pegou agora pelo rádio, ó, você pode acompanhar nas redes sociais, lá no nosso Facebook, na nossa fanpage, no nosso canal do YouTube, porque ele fica lá também gravado, então você pode assistir depois, você pode compartilhar também com uma amiga, com alguma pessoa da família, né, sobre esse assunto também. Vandeci, quem quiser também te seguir, porque eu sempre vejo lá, né, você muito ativa nas redes sociais, toda a tua equipe sempre postando as fotos, os acontecimentos, então eu acho muito bacana também que nós, mulheres, possamos estar por ali, né, olhando, olha o que está acontecendo, e saiu isso. Quem quiser te acompanhar, como é que te acha lá nas redes sociais? Então, eu primeiro quero agradecer, Bárbara, porque esse teu programa é maravilhoso. Porque assim, Obrigada. você traz mulheres aqui que fazem a diferença em nossa sociedade e isso precisa ser mostrado. Isso verdade. precisa dar evidência, justamente porque tem em todas as áreas, na cultura, na arte, na educação, em todos os aspectos. Todas. Então, a gente precisa dar evidência a isso. E como você falou, eu agradeço bastante, agradeço a todos que ouviram, pararam, e passou rápido mesmo, né? Eu nem esperava, eu falei, meu Deus, vai demorar. Não, passou muito rápido, muito gostoso a conversa. E nós temos as nossas redes sociais, Vandeci Dutra, vereadora Vandeci Dutra, e lá nós colocamos tudo. E também todas as informações do que a gente está fazendo, mas principalmente lá nós divulgamos ações de mulheres que fazem a diferença em nossa sociedade. Exatamente. Tanto as mulheres empreendedoras, quanto as diretorias de ACIAP, FEComércio, das feiras das mulheres de artesanato, né, das associações filantrópicas, que todas as mulheres que estão à frente, né, da Rede Feminina do Combate ao Câncer, a gente divulga todas essas ações de mulheres que fazem a diferença na sociedade de Paranaguá. Porque a gente verdade. precisa ter uma cidade protegida, e protegida por quem faz a diferença, né, que são as Exatamente. mulheres, que estão levando isso com unhas e dentes no carrinho de mão, né? No carrinho de No mão. carrinho de mão. E de salto alto, E de meu amor. salto alto, meu A amor. gente faz tudo que um homem faz de salto. Imagina. E o que eu acho legal, Vandeci, porque daí eu tô lá vendo nas redes sociais, também vejo as fotos que você posta e as mulheres. E muitas delas foram convidadas depois que eu vi. Né? Você Legal, postar uma legal. foto lá, uma empresária e tal. Eu falei, opa, achei ótimo. Já entro em contato com as meninas da tua assessoria. Eu falei, opa, já vem pro programa. Então também agradeço por isso. Você também está mostrando essas mulheres e dando a oportunidade de a gente também poder chamar aqui e mostrar para mais pessoas. Né? Por Olha, isso que é bom. Bárbara, é isso que é bom. Então, as redes sociais, ela tem que ser de utilidade pública. Ela não pode ser para divulgar só, né? É um trabalho de um político, mas justamente trazer a visibilidade, as coisas boas que Paranaguá tem. Porque, assim, coisa ruim a gente já sabe. A gente já sabe, está buscando solução. Mas a gente tem que mostrar o que é de bom da gente, a nossa gente que está fazendo a diferença na nossa sociedade. Então, eu agradeço de coração, me coloco à disposição, Obrigada. a nossa assessoria está lá.
E estamos ali, eu respondo todo mundo, via Messenger, WhatsApp, no Instagram, a gente responde a todos com carinho, com respeito, e se a gente conseguir fazer a diferença, nós estamos lá à disposição. Que bom, que maravilha. Obrigada mais uma vez, para você, para toda a sua equipe também. Bom, a gente vai fechando o nosso programa de hoje. Eu sempre fecho com uma frase, com um pensamento, e depois de tudo que a gente conversou sobre isso, né, sobre assédio, que é um tema importantíssimo, tem um pensamento que diz assim, ó, gente, depois do não, qualquer tentativa é assédio. Dentro do não, não existe um talvez implícito. Não é não e ponto final. A rua é pública, o espaço é público, mas o nosso corpo não. Bom fim de semana para você, até o próximo do Que Elas Gostam. Você ouviu? Do que elas gostam? Do que elas gostam? Do que elas gostam? O programa mais feminino do rádio. Do que elas gostam. Aqui, na Ilha do Mel FM.